Fala, rapaziada! Vamos começar aqui uma revisão de história geral com algumas questões. Eu vou começar aqui com vocês com a questão da URGS, a questão número 1 da URGS de 2018. E essa questão diz o seguinte: considere as afirmações abaixo sobre a história antiga. E aqui nós temos que nos recordar que a história antiga se divide em história antiga ocidental, né? Pegando basicamente aí Roma e Grécia Antiga, né, o modo de produção escravista, e a história antiga oriental, né, que a gente vai chamar também de modo de produção asiático, onde 9 civilizações vão dividir, né, características semelhantes, características em comum, perfeito? Então, quando a gente lê aquele inicial ali da URGS, da questão da URGS, a gente vai pensar, né, opa, história antiga, ou a história antiga ocidental ou a história antiga oriental. Vamos ver do que se trata? Então, olha só, a afirmativa número 1 vai falar sobre o Egito. O Egito é história antiga oriental. Depois a questão 2 vai pedir sobre os fenícios. Os fenícios também estão, né, dentro desse balaio, digamos assim, chamado modo de produção asiático, história antiga oriental. E a terceira vai pedir sobre o Império Persa, que também é uma dessas 9 civilizações que compõem o modo de produção asiático. Então, esta questão 1, ela não aborda, né, o modo de produção escravista, Grécia e Roma, ela vai abordar basicamente o modo de produção asiático, tá? E se nós compreendermos o modo de produção asiático, né, nas suas principais características, a gente já consegue descartar ou não a afirmativa número 1. Vamos dar uma olhada aqui, então, nessas questões, gente, essas características do modo de produção asiático. Então, olhem só, sociedades hidráulicas. O que quer dizer isso, Rafa? Sociedades, civilizações que se desenvolvem às margens de grandes rios. Por quê? Porque eles desenvolvem como, né, coluna vertebral do seu sistema econômico a agricultura. Então eles precisam de grandes quantidades de água. Agora, para ser considerado uma sociedade regadio, não basta, né, se fixar em torno de um grande rio. É necessário transformar a natureza desse rio através de grandes obras, tá? Então, principal característica econômica das civilizações do modo de produção asiático, sociedades hidráulicas ou sociedades de regadio. Então, quando a gente volta aqui para nossa questão número 1, que ela diz o seguinte, basicamente: o Egito faraônico caracteriza-se pela estrutura política horizontalizada, ou seja, todos são iguais, é quase uma sociedade igualitária. Não, é uma sociedade politicamente hierarquizada, ou seja, ela é uma sociedade verticalizada e não horizontalizada. Por quê? Porque aqui nós estamos falando de uma sociedade estamental, uma sociedade dividida em estamentos, em estratos, né? E todas elas em ordem vertical, ou seja, eu tenho grupos sociais, né, mais abastados e grupos sociais menos abastados com menor grau de poder, tá? Então, estrutura política horizontalizada tá errado, gente. Pela pouca estratificação social, muito pelo contrário, se tratando do Egito, né, modo de produção asiático, uma sociedade estamental é uma sociedade estratificada e não pouco estratificada. Lembrando vocês que a principal característica dessa sociedade estamental é a baixa mobilidade, ou seja, a mobilidade quase zero. Se uma pessoa nasce na classe dos pobres, ela dificilmente vai, né, ter uma ascensão social ou chegar até a classe dos mais ricos, né? E o inverso também é idêntico. E pela economia centrada na piscicultura, ou seja, o que é piscicultura? O cultivo de peixes. Aqui não, né? A gente sabe que a sociedade egípcia, se tratando de uma sociedade de regadio, que possui um grande rio chamado Rio Nilo, ela é uma sociedade economicamente agrícola, agricultura extensiva, agricultura, né, de produção de excedentes. Então, a alternativa número 1 está incorreta. Agora vamos para a afirmativa 2, que vai falar dos fenícios. Os fenícios
se diferenciam das demais sociedades hidráulicas, das demais sociedades da história antiga oriental, por não ser uma sociedade hidráulica. Ou seja, os fenícios vão compor basicamente a única sociedade, né, desse modo de produção asiático, dessa história antiga oriental, que não possui um grande rio. Como os egípcios possuem o rio Nilo, como os mesopotâmicos possuem o rio Tigre e Eufrates, como os hebreus possuem o rio Jordão. Aqui os fenícios têm um território cercado por montanhas e águas, não possuindo um grande rio. Sendo desta forma, os fenícios não desenvolveram uma agricultura, uma forte agricultura como padrão de economia. Diferente de seus vizinhos egípcios, de seus vizinhos mesopotâmicos, os fenícios não possuem um grande rio. Logo, os fenícios não possuem agricultura como carro-chefe da sua economia. Agora, os fenícios não têm um grande rio, mas eles têm um mar Mediterrâneo, né, logo à sua frente, próximo do seu território. Eles vão acabar desenvolvendo um comércio marítimo poderoso. Eles eram, os fenícios, os maiores navegadores do mundo antigo, construindo embarcações como, por exemplo, o Tirreme, que foi uma invenção marítima de navegação fantástica para a época, tá? Então, essa alternativa 2, vou ler para vocês, ela também está errada. Olha só, os fenícios mantiveram uma estrutura social militarizada e terrestre. Não, a força militar dos fenícios era a força marítima e não a força terrestre como os egípcios possuíam, tá? Que permitiu a conquista de outros povos da região do Oriente Médio, culminando com o fim de rotas comerciais marítimas com a Ásia. Tá? Então, dizer, né, que os fenícios tiveram o fim das rotas comerciais marítimas é um erro grotesco, porque os fenícios eram os maiores navegadores, os comerciantes do mundo antigo. Tanto que o modelo político dos fenícios nós vamos chamá-los de talassocracia, ou seja, o modelo de estrutura política dos fenícios é a talassocracia. É um governo, né, comandado por grandes chefes marítimos, por grandes navegadores. Tá? Vale também a pena lembrar vocês que os fenícios não possuem um império centralizado, né, como os mesopotâmicos, como os persas, como os egípcios desenvolveram na Antiguidade Oriental. Os fenícios se organizavam, né, de forma muito semelhante aos gregos, ou seja, com cidades-estados independentes, perfeito? Nunca formando um império centralizado. Então, essa questão 2 está errada. Agora, a linha 3. O Império Persa, né, ou a expansão do Império Persa, durante o governo de Dário I, né, que é o auge, é o ponto mais alto das dinastias Aquemênidas, né, que são as dinastias que comandavam politicamente o Império Persa na Antiguidade. Foi marcada pela unificação do sistema tributário e monetário, ou seja, o grande imperador Dário I constituiu um sistema de moedas único dentro de todo o Império Persa. Esta moeda, né, nada criativo, é o dárico, certo? Pela implementação de um código jurídico e por uma rede de estradas e comunicação. Então, uma rede de estradas para interconectar o comércio do Império Persa, tá? E um sistema de correios para que todas as informações chegassem até o imperador Dário I. Esse Império Persa foi tão grande, gente, tão grande, que o imperador Dário I resolveu subdividir, né, esse império em satrápias. Da mesma forma como a nossa República Brasileira é uma república federativa, dividida em estados. Tá? O Império Persa era tão grande que o rei Dário resolveu dividi-lo em estados, né, ou unidades federativas chamadas satrápias. Cada satrápia era governada por um sátrapa, um governante local, que respondia diretamente ao próprio Dário I.
tá? Lembrando vocês que esse é o ponto alto, é o auge da sociedade dos persas, aqui que começam os primeiros embates, os primeiros combates, as primeiras guerras entre persas e gregos, né? O que a gente vai chamar de guerras médicas, né? Motivadas aí pelo grande imperador da dinastia Aquemênida, o Dário I. Então, a resposta correta aqui só poderia ser a alternativa A. A alternativa C. Então aqui a resposta correta só poderia ser a alternativa C. Apenas a afirmativa 3 está correta. Então, pessoal, estamos aqui com a segunda questão da URGS de 2018. E essa questão 2 da URGS de 2018, ela vai abordar basicamente o que a gente chama de feudalismo ou Idade Média, tá? Então ela tem aí basicamente 4 afirmativas e a gente tem que dizer se elas são verdadeiras ou se elas são falsas. A primeira afirmativa diz o seguinte: a prática da vassalagem, ou seja, as relações entre nobres, as relações de suzerania e vassalagem, foi incorporada pelo Império Carolíngio, que é o Império dos Francos, e definiu uma das principais características da Idade Média do feudalismo ocidental. Tá? Essa afirmativa, ela está correta, gente. Eu vou mostrar aqui para vocês o porquê que ela está correta. Tá? Bom, nós temos que recordar que a Idade Média, gente, ou feudalismo, ela é basicamente uma fusão de duas culturas. Ela é uma amálgama, né? Ela é a fusão de dois grandes centros culturais. Nós tínhamos, então, a partir do século III, o Império Romano em crise. Tá? Uma série de populações, genericamente chamadas de bárbaras, que viviam ao norte do Império Romano, vão se aproveitar da crise desse Império Romano e vão começar a invadir esse Império Romano. A partir das invasões bárbaras, nós vamos ver então que a cultura romana em decadência se funde, se mistura com a cultura bárbara, né, de populações genericamente chamadas de bárbaras que habitavam lá no norte e fora do Império Romano, certo? Entre essas populações bárbaras nós temos ostrogodos, visigodos, vândalos, saxões, né, e entre essas populações também os francos, que vão se dividir. O Império dos Francos vai se dividir em duas dinastias, a dinastia Merovingia e a dinastia Carolíngia, que é o que essa afirmativa 1 da URGS nos traz, perfeito? Bom, aqui a gente tem que lembrar o que é a herança do Império Romano, ou seja, quais que são as contribuições do Império Romano para essa formação do feudalismo e quais são as contribuições da cultura dos bárbaros, né, das práticas organizacionais bárbaras para esse sistema feudal, tá? E aqui nós temos que ressaltar para vocês, gente, que as heranças dos carolíngios, né, as heranças bárbaras francas, está o comitatus, uma relação entre chefes militares, onde um chefe militar jura lealdade a outro chefe militar em troca de terras. Tá? Esse comitatus, que era uma prática dos bárbaros francos, vai se tornar no sistema feudal o que a gente chama de relações de sucerania e vassalagem. Ou seja, nós temos um sucerano, que é um senhor feudal maior, né, um nobre mais poderoso. Esse sucerano, né, senhor feudal mais poderoso, entrega uma terra ou uma porção de terra para um senhor feudal, né, um nobre menos poderoso, em troca de lealdade. Essas são as principais, né, relações políticas existentes na Idade Média, o que garante a defesa do espaço territorial, que garante a defesa, né, da Europa Ocidental. Essa é uma relação que, aparentemente, ela é vertical, né? Porque eu tenho um senhor feudal maior que entrega terras em troca de lealdade para um senhor feudal menor. Só que aqui nós temos que lembrar que esses senhores feudais são todos nobres. Ou seja, eles fazem todos parte da mesma camada social, da mesma estratificação social. Ou seja, é na realidade uma relação entre iguais, é uma relação horizontal,
Perfeito? Então, essa alternativa 1, ela está correta. A prática da vassalagem, né, típica entre as populações bárbaras, ainda como modelo de comitatus, vai então influenciar as relações políticas do feudalismo, agora não mais como comitatus, mas como relações de sucerania e vassalagem. Na afirmativa 2, nós temos a seguinte questão: os servos de origem camponesa eram submetidos aos vilões, indivíduos residentes nas cidades, para quem era devido o tributo conhecido como a corveia. Bom, a primeira coisa que nós temos que ressaltar é que a partir das invasões dos povos bárbaros nesse Império Romano em decadência, como nós vimos na afirmativa anterior, o local de ataque dos bárbaros, né, ou seja, o objetivo final de ataque dos bárbaros são justamente as cidades romanas, porque lá se encontravam as riquezas. E quando começam essas primeiras incursões militares bárbaras nas cidades romanas, as cidades romanas passam a ficar inseguras. E a população que lá habitava vai fugir das cidades e migrar em direção ao campo, ocorrendo um processo clássico da Idade Média, conhecido como ruralização da sociedade. Ou seja, a migração, as migrações das cidades para o campo, as cidades vão ser quase que completamente esvaziadas, tá? Se elas não foram completamente esvaziadas, a gente pode afirmar que as cidades perderam importância de forma muito significativa no início da Idade Média, só ressurgindo novamente ao final da Idade Média, com um processo que a gente vai chamar de renascimento urbano, e renascimento comercial. Agora, essa afirmativa, ela está errada. Por quê? Porque os vilões, eles vão compor um setor da sociedade que é como se fossem servos, ou seja, é uma versão dos servos. Aqui vale a pena ressaltar, gente, a principal característica ou o que predomina no trabalho do sistema feudal, do modo de produção feudal. O trabalho predominante no sistema feudal, da Europa Ocidental, da Idade Média Ocidental, é a servidão coletiva. Isso quer dizer que os antigos escravos romanos agora se transformam em servos, em colonos, porque os romanos desenvolveram uma lei chamada lei de colonato, na tentativa de substituir a mão de obra escrava pela mão de obra servil. Ou seja, o que predomina no trabalho medieval é a servidão coletiva. E a corveia real, o que é corveia? A corveia era um imposto pago, em troca das terras da proteção, ou seja, um servo tinha que trabalhar 3 a 2 dias nas terras do senhor feudal, não nas terras do vilão, porque o vilão é uma categoria de servo. O que diferencia o vilão do servo é que o vilão é um servo com maior grau de liberdade, com impostos menos rígidos sobre ele. Ou seja, o vilão é um servo. Agora, o que diferencia esse vilão do servo comum, do servo clássico, é que esse vilão goza de maior grau de liberdade e menor número de impostos a serem pagos. Agora, os dois, tanto os vilões quanto os servos, deviam a corveia aos seus senhores, e não um para com o outro. Ou seja, o servo vai trabalhar 4 a 5 dias nas suas terras e 3 a 2 dias da semana vai ter que trabalhar de graça nas terras do senhor feudal. Ou seja, ele está pagando imposto em forma de trabalho e não em forma de espécie. Essa é a corveia. Então, essa alternativa está errada, tá? Na terceira afirmativa, nós temos então o chamado movimento das cruzadas, o movimento cruzadista, que começa na Península Ibérica, já no século X, tá? E a gente vai chamar de movimento de reconquista da Península Ibérica, que estava sobre os domínios, sobre o poder dos árabes mouros, os árabes muçulmanos, tá? Então, olha só o que a afirmativa 3 nos traz. O chamado movimento das cruzadas
articulou interesses religiosos da Igreja Católica com motivações econômicas por parte da nobreza feudal, na busca da riqueza e conquista de novos territórios. Perfeito? Essa afirmativa também está correta, gente. Nós temos que lembrar que antes da convocação da Primeira Cruzada, pelo Papa Urbano II, no ano de 1095, nós tivemos um cisma do Oriente, né? O cisma do Oriente é de 1054. É quando a Igreja Católica se dividiu em duas igrejas. No mundo oriental, ou melhor, né, na Europa Oriental, nós tínhamos a Igreja Católica Ortodoxa, comandada a partir do Império Bizantino, Constantinopla. No Ocidente, né, na Europa Ocidental, nós tínhamos a formação, né, da então Igreja Católica Apostólica Romana. Um dos motivos que levaram o Papa Urbano II a convocar os cristãos do Ocidente a partirem em direção ao Oriente era o objetivo, o intuito de reunificar as duas igrejas, que haviam se separado, né, em 1054. Então, vamos pensar comigo, Rafa, 1095 se convocaram as cruzadas, 1054 se dividiu as duas igrejas. Será que essa proximidade de datas é só uma coincidência? E a resposta é não. Houve por parte da Igreja Católica Apostólica Romana do Ocidente uma tentativa de reunificar as duas igrejas, tá? Sem falar que havia também a intenção por parte da Igreja Católica de conquistar novos fiéis, né? Nesta peregrinação militar em direção ao Oriente. Agora, a outra afirmativa dessa questão fala sobre a nobreza. Será que a nobreza feudal tem interesse em buscar territórios no Oriente? E a resposta é sim. Por quê? Porque antes das cruzadas, houve um grande aumento populacional na Europa Ocidental. No mundo feudal, houve um grande aumento da população. Esse aumento populacional ocorreu não só entre os servos, mas também entre os nobres. Surgindo no período anterior às cruzadas, é o que a gente vai chamar de nobreza despossuída, nobreza sem terra. Agora, se esses nobres que não tinham terra, se eles lutassem no Oriente nas cruzadas, eles poderiam conquistar territórios e voltarem a ser, né, senhores feudais com uma posse de terra. Perfeito? Vamos agora, gente, para a última afirmativa, que diz o seguinte: o desenvolvimento de núcleos urbanos e das práticas comerciais acarretou as transformações nas formas da educação, com o aparecimento das primeiras universidades, como é o caso da Universidade de Coimbra, em Portugal, né, como a Universidade de Oxford, na Inglaterra, tá, voltadas para a formação de profissionais, principalmente na área de medicina e de direito. E essa questão também está correta, gente. Eu vou mostrar aqui para vocês o que a gente chama de renascimento comercial e urbano. Perfeito? Ou seja, as cidades medievais, que no início da Idade Média, no período da Alta Idade Média, foram esvaziadas, devido ao aumento populacional que a gente vê no final da Idade Média, na Baixa Idade Média, muitos servos foram libertados da condição de servidão, foram libertados das obrigações feudais. Esses servos que estavam em excesso na Europa e que agora estavam libertados da condição servil, eles vão começar a migrar para as cidades. E as cidades voltam a renascer. Junto com as cidades, começa também a renascer um grande comércio internacional. E aqui nós temos aquela velha máxima, né? Onde passam as mercadorias, passam as ideias. Esses burgueses, né, que faziam comércio e que circulavam pela Europa e pelo mundo praticando o seu comércio internacional, eles vão não só circular com produtos, eles também vão circular com novas ideias. Porque um comerciante que sai do seu feudo, que sai da sua cidade para comercializar em outras regiões do globo terrestre, vai entrar em contato com outros valores, com outras crenças, com outras formas de
né, viver a vida. Quando esse indivíduo, esse burguês comerciante volta para sua cidade, ele traz junto de si não só a riqueza, mas o conhecimento, a expansão das ideias. E isso acaba estimulando a construção das primeiras universidades no final da Idade Média. Então, voltando para a nossa questão da URGS, gente, ela está correta. Perfeito? Então a alternativa correta aqui é a alternativa B. Verdadeira, falsa, verdadeira e verdadeira. Vamos agora, gente, para a terceira questão da URGS 2018. E a primeira coisa que a gente tem que destacar, a gente já corrigiu a questão 1 e 2, né? A questão 1 trabalhava com antiguidade, a questão 2 com Idade Média, e a questão 3 vai falar sobre a modernidade, a era moderna, com uma questão sobre a colonização, a conquista e colonização espanhola aqui na América. E isso é interessante por quê? Porque a prova da URGS, ela aparentemente, ela respeita uma ordem cronológica. Ela começa com, né, uma primeira questão com um período cronologicamente mais antigo, passando para um período cronologicamente mais próximo dos dias atuais e vem se aproximando até a história contemporânea, tá? Então vou ler aqui para vocês a questão 3 da URGS, tá? Que fala sobre o trabalho típico da colonização espanhola na América. Após a conquista da América, o governo espanhol implementou a encomienda, um sistema de exploração de trabalho indígena em benefício da emergente elite conquistadora. Ou seja, alguém tinha que trabalhar para a elite conquistadora da América, né? Para os primeiros crioulos, os primeiros chapetones que aqui chegaram. Assinale a alternativa que indica a característica correta no modelo de trabalho implementado pelos espanhóis aqui nas Américas, né, de domínio espanhol, tá? Essa é uma questão muito clássica, essa é uma questão que se repete, tá? E aqui, gente, o alerta do ProRafa. Os alunos costumam errar essas questões de mita e encomienda, que é o trabalho compulsório, é o trabalho servil, né, da América espanhola, né? Muito aí em relação às populações nativas que eram incumbidas desse trabalho servil, certo? Por quê? Por que os alunos erram normalmente? Porque a gente sempre pensa com uma cabeça na história do Brasil. E a gente sabe que o que predomina no trabalho da história colonial brasileira é a escravidão africana. Agora, e essa lógica da colonização brasileira nós não podemos passar, sob hipótese alguma, para a colonização espanhola na América. Por quê? Porque o que predomina no trabalho da América Espanhola não é escravidão, como no Brasil colonial. O que predomina é a servidão coletiva, muito parecida com a questão anterior, que vai falar um pouco, vai abordar um pouco sobre o trabalho na Idade Média. Tá? Existem na América Espanhola, na colonização espanhola na América, duas formas mais clássicas de trabalho compulsório, de trabalho servil. É a encomienda, que é de origem espanhola, né? A Espanha também vivenciou a Idade Média, e a mita. A mita é um modelo de trabalho compulsório predominante entre as populações nativas, né? Pré-colombianas, ou seja, antes da chegada de Colombo. Essa foi a grande sorte, né? Essa foi a grande vantagem que os espanhóis tiveram em relação aos portugueses. Porque os portugueses, quando chegaram no Brasil, encontraram diversas tribos nativas, né, que não tinham um sistema civilizado, né, digamos assim, um sistema civilizado nos termos europeus, né? Não tinha a construção de um sistema, né, civilizatório, né, de construção de civilização. Agora, os espanhóis chegam na América, né, e vão encontrar na América do Norte, né, o Império Azteca, que era um império extremamente organizado, de quase 50 milhões de pessoas, e no norte da América do Sul, os espanhóis vão encontrar o maior império das Américas, que é o Império Inca, que possuía quase 70 milhões de habitantes. Então, essas formações imperiais de astecas, né, e incas, que são populações nativas pré-colombianas, né, que constituíram impérios antes da chegada dos primeiros europeus,
Eles, para construir os seus impérios, eles precisavam de um sistema de trabalho muito parecido com o sistema de trabalho no Egito, na Mesopotâmia, que é o trabalho compulsório, né? É a corvéia real. Então, quando os espanhóis chegaram aqui na América, eles já encontraram um sistema de trabalho pronto nesse Império Azteca, nesse Império Inca. Eles não precisavam substituir o sistema de trabalho por um outro. Eles podiam apenas, né, tirar o chefe nativo e colocar um chefe espanhol. E reaproveitar esse sistema de trabalho já pré-existente, né, que já existia antes da chegada, né, dos espanhóis. Perfeito? Então, vamos dar uma olhada na alternativa A, que diz o seguinte: a divisão do território conquistado em pequenas propriedades a serem trabalhadas de forma conjunta por ameríndios e espanhóis. Gente, vamos botar a mão na consciência, vamos pensar com o Pro Rafa aqui. Será que nativos da América e espanhóis conquistadores vão estar em pé de igualdade no trabalho agrícola ou no trabalho das pequenas propriedades? Claro que não. O conquistador, ele está numa posição hierárquica maior, ao contrário do nativo, que está numa posição hierárquica de menor grau, né, numa escala menor. Perfeito? O espanhol vai submeter a população nativa ao trabalho, ou seja, o trabalho não era igual entre portugueses, entre espanhóis e nativos, né, ameríndios da América. Perfeito? Olhem a B. Escravização comercial dos ameríndios, através do incentivo ao tráfico transatlântico de cativos indígenas, organizado pela coroa espanhola. Então, o que predomina no trabalho da América Hispânica não é a escravidão. Ah, mas existem escravos na América Hispânica? Sim, existem, mas eles não são predominantes como na América Portuguesa, por exemplo, tá? E o que a gente vai ver é que o comércio de escravos desenvolvido pelos espanhóis era de escravos vindos da África, e não de escravos americanos, não de populações nativas americanas. Então a B está errada. E a C, permissão para a utilização do trabalho compulsório indígena e extração de tributos dos ameríndios, né, das populações, né, nativas da América, por parte dos espanhóis. Essa alternativa C está correta, porque o encomendeiro, ele requisitava da coroa, da coroa espanhola, né, o encomendeiro, o poder de chamar um grupo de nativos para trabalhar nas fazendas particulares. Perfeito? Então vamos pensar o seguinte: eu sou um fazendeiro, sou um crioulo fazendeiro da América Central. Perfeito? Eu preciso que alguém trabalhe na minha fazenda. Então eu vou entrar em contato com um encomendeiro. Encomendeiro, preciso de um grupo de nativos para trabalhar na minha fazenda. Esse encomendeiro, que tinha contato com as tribos nativas, ele vai requisitar por 2 a 3 meses o trabalho de um grupo de nativos, que vão ser levados para as minhas terras para trabalhar em troca de imposto, ou seja, uma forma de pagar imposto. Perfeito? Depois desses 3 meses, né, esses nativos voltam para suas tribos e vem um novo grupo de nativos para minhas terras para o trabalho compulsório, tá? Então a C, né, é a permissão que era dada a um crioulo fazendeiro para utilizar um grupo de nativos para trabalhar de forma compulsória, uma forma de pagamento de impostos nas suas terras. Vamos então para a quarta questão da URGS 2018, meu povo querido. E nesta quarta questão, assim como na questão 3 que a gente já viu, nós temos uma questão que aborda a modernidade, a era moderna, tá? E a questão diz o seguinte: sobre o desenvolvimento do pensamento moderno ocidental, ou seja, o desenvolvimento do pensamento, da mentalidade, né, na modernidade ocidental, da Europa Ocidental, entre os séculos XIV e os séculos XVIII. É correto afirmar que... Então, gente, nós estamos falando, do século XIV ao século XVIII, nós estamos falando de um período de transição, onde nós estamos terminando a Idade Média e iniciando uma nova era chamada Idade Moderna. Na Idade Média,
A perspectiva de pensamento, a forma de mentalidade europeia ocidental, feudal, era o teocentrismo. Né? Deus, o divino, a religião católica revelada como centro de todas as coisas, né? Das explicações como, né, o padrão de explicação, né? O parâmetro, né, de pensamento. Agora, na Idade Moderna, esse pensamento e essa mentalidade teocêntrica vão ser substituídos por uma mentalidade tipicamente antropocêntrica, como era os gregos, como eram os romanos na Antiguidade Clássica. Então, esse período chamado de feudalismo, que é um período de 1000 anos, é um período onde antes nós temos uma mentalidade antropocêntrica e depois da Idade Média a gente retoma esta mentalidade antropocêntrica. Esses dois períodos de mentalidade antropocêntrica, né, a Grécia e Roma na Antiguidade e a modernidade, tem um período no meio, chamado Idade Média, onde o que vigora é o teocentrismo. É por esse motivo que os primeiros intelectuais modernos vão se referir ao movimento artístico da modernidade como movimento renascentista. Porque o objetivo desses intelectuais era fazer renascer a mentalidade dos gregos e dos romanos. Passar uma borracha na mentalidade medieval teocêntrica e fazer renascer a mentalidade de gregos e romanos. Perfeito? Olha o que a alternativa A nos diz aqui, gente. Os estudos empíricos, e aqui nós temos aqui a filosofia empirista, né? A Idade Moderna, nós temos dois tipos de filosofia. A filosofia racionalista de Descartes, né? E a filosofia empirista, prática, do Francis Bacon. Então, qual que é a diferença dessa filosofia racionalista para a filosofia empirista? Para os filósofos racionalistas, a verdade, a ciência e o conhecimento são provenientes única e exclusivamente da razão. Já para os filósofos empiristas, a verdade, o conhecimento e a ciência são provenientes da experiência, da observação, né, do toque, do cheiro, das práticas materiais e terrenas. É por esse motivo que nós vamos chamar de filosofia da physis ou filosofia da natureza, tá? Então, olha só, os estudos empíricos sobre a natureza realizados no renascimento cultural, ou seja, para o desenvolvimento, né, dessa nova mentalidade artística chamada renascimento cultural, contribuíram para o desenvolvimento da ciência europeia. Claro, gente, essa é a alternativa correta. Se eu coloco a racionalidade, o ser humano, como centro da explicação terrena, como centro da mentalidade, como centro da perspectiva, eu estou valorizando o que é racional, o que é prático, o que é científico não religioso. Ou seja, uma ciência que não tem compromisso com a religião, uma ciência que é puramente humana. E esse renascimento cultural com o movimento artístico, ele vai acabar estimulando o que a gente chama de movimento renascimento científico, com o Francis Bacon, com o René Descartes, com o Newton, com o Miguel de Cervetti, né, com Galileu Galilei. Então, uma série de cientistas que só conseguiram desenvolver as suas ciências, os seus conhecimentos, por quê? Porque a Idade Moderna começa a focar na racionalidade do ser humano. Perfeito? Então, junto com o renascimento cultural, nós temos, né, um avanço científico, né, um dos grandes responsáveis por esse desenvolvimento científico foi, né, um alemão chamado Gutenberg. O alemão Gutenberg inventou uma máquina de fazer livros, a prensa, que era uma espécie de um carimbo gigante, onde ele ia fazendo livros, né, numa velocidade muito maior do que aqueles monges copistas da Idade Média, tá? E o que significa fazer livros com maior velocidade? Era propagar ideias com maior velocidade. E aqui nós temos que ressaltar que o primeiro movimento genuinamente moderno, o primeiro movimento que representa a modernidade é o renascimento cultural, que está intimamente conectado com
o Renascimento científico e o Iluminismo do século XVIII. Mas vamos dar uma olhada aqui na questão, na alternativa B, que diz o seguinte: o abandono do dogma cristão pelo pensamento humanista motivou a criação dos tribunais do Santo Ofício da Inquisição para combater as heresias. Gente, avanço científico moderno não é o mesmo que abandonar a religião cristã. Esses cientistas e filósofos, eles não eram ateus, eles não eram descrentes. Eles eram cristãos, eles acreditavam em Deus, mas eles se preocupavam menos com a religião revelada, com as questões bíblicas e religiosas, na hora de explicar razão, na hora de fazer ciência. Então, eles apenas vão dividir o que é da ciência, o que é da religião, o que é da religião. Não é uma ruptura tão radical assim, onde são cientistas que vão abandonar o cristianismo e a religião completamente. Não. O cristianismo e a religião só vão deixar de ser o padrão explicador, o padrão de referência humana, e o que passa a ser esse padrão é a racionalidade. Olhem a C. A filosofia foi marcada por uma completa ruptura em relação à visão de mundo, elaborada durante a antiguidade. Muito pelo contrário, o que é o renascimento? É fazer renascer o pensamento da antiguidade, É usar como referência a racionalidade dos filósofos gregos, é usar como referência, como ponto de partida, como ponto de desenvolvimento, a racionalidade de Romanos. Tá? Então eles não rompem com a racionalidade da antiguidade, muito pelo contrário, eles vão usar essa racionalidade da antiguidade como um norte a ser seguido. Tá? Na alternativa D, olhem só, a reforma protestante caracterizou-se pela reafirmação dos valores institucionais da igreja e pela defesa do papado. Não, a reforma protestante é o romper do domínio dos católicos. É quando a Igreja Católica não acompanha as transformações modernas. E se a Igreja Católica não acompanha as transformações da modernidade, a Igreja Católica fica para trás. Não responde mais aos anseios, aos desejos, às necessidades da população europeia. É nesse momento que a Igreja Católica está atrasada que vão começar a surgir novas religiões cristãs, que vão romper com o domínio católico, que vão romper com o domínio do Papa. Ou seja, vai começar a surgir a igreja calvinista, vai começar a surgir a igreja anglicana, vai começar a surgir a igreja luterana, e eles vão começar a questionar o poder infalível do Papa, vão começar a questionar o poder infalível da igreja católica, quebrando com a hegemonia católica até esse momento. Tá? Também a reforma protestante faz parte desse período que a questão 4 está pedindo, a transição da Idade Média para a Idade Moderna. E a última alternativa é a E. A rígida separação social entre a elite letrada e a população camponesa impedia o desenvolvimento de práticas culturais populares. Gente, olha só que interessante, a cultura popular nasce na Idade Média. E o que é a cultura popular? É aquela cultura que não é oficial, é aquela cultura que não é praticada pelos donos do poder, que ela é praticada e ela é desenvolvida pelas populações marginalizadas, certo? Então a realidade é que essa separação social e cultural entre camponeses e elite, ela sempre existiu, perfeito? E ela não é uma prerrogativa importante para essa questão. Logo, a questão A é a correta. Vou ler de novo. Os estudos empíricos práticos sobre a natureza realizados no Renascimento contribuíram para o desenvolvimento da ciência na Europa. Vou dar um exemplo para vocês dessa A aqui, gente. O nosso grande artista renascentista, o Leonardo da Vinci, o homem em evidência. O Leonardo da Vinci era médico, era engenheiro, era pintor, era artista, Ele é o artista mais completo do Renascimento. Por exemplo, o Leonardo da Vinci passava horas a fio num necrotério dissecando corpos. Por quê? Porque ele queria saber exatamente como é que era o corpo humano.
Como é que as fibras musculares se conectavam entre si? Como é que era a relação entre os ossos e as fibras musculares? Para quê? Para poder fazer uma pintura mais realista, mais próxima da realidade. Então aqui nós temos um exemplo de como que esses estudos da natureza, como o caso, né, Leonardo da Vinci da natureza humana, do corpo humano, né, auxiliou no desenvolvimento científico europeu, como a medicina, por exemplo. Certo, gente? Vamos lá então, pessoal, questão 5 da URGS 2018. E aqui não há, gente, como fazer um corte cronológico da questão, né? Por uma questão de Idade Média, uma questão de Idade Moderna. É uma questão que vai misturar aí elementos históricos, né? Dentro de uma perspectiva de habilidades e competências, que é o novo ensino médio. Claro que aqui a gente tem a referência ao nazismo, né? Ao racismo, a teoria, né, da superioridade europeia, da superioridade branca ariana dos europeus. Tá? Vou ler o texto para vocês das 5 então. Diz o seguinte: linguisticamente, a Europa tornou-se o lar dos arianos, né? E aí os alemães nazistas adoravam dizer: nós somos descendentes dos arianos. Falantes de línguas indo-europeias advindas da Ásia. Então, populações indo-europeias ali do centro da Ásia, das estepes asiáticas. A Ásia Ocidental, por outro lado, né, o que a gente chama de Oriente Médio, Oriente Próximo, foi o lar dos povos nativos de línguas semitas. Os povos semitas, né, e a gente sempre lembra do antissemitismo praticado pelos nazistas, que é a perseguição aos judeus, né, a perseguição sistemática, né, o holocausto ou solução final. Então essas línguas semitas, típicas do Oriente Médio ou da Ásia Ocidental, um ramo da família afroasiática que inclui as línguas faladas pelos judeus, pelos fenícios, pelos árabes, pelos coptas, pelos berberes, né, do norte da África e muitos outros do norte da África e da Ásia. Foi essa divisão entre arianos e outros incorporada mais tarde nas doutrinas nazistas, né, principalmente descritas na obra de Adolf Hitler, né, que ele escreveu enquanto ficou preso, o Mein Kampf, que é isso que na história popular da Europa tendeu a encorajar o subsequente menosprezo das contribuições do Oriente para o crescimento da civilização. Ou seja, essas teorias racistas da superioridade europeia branca que se desenvolveram no final do século XIX e no início do século XX, né, eles vão ajudar a desqualificar a cultura oriental. Né, vão diminuir a importância, de forma errada, viu, gente? De forma errada, diminuir a importância da história do Oriente, da história dos africanos, da história de outros povos que não são os europeus. Ou seja, eu vou trazer a história da Europa como a central, como a principal. E todas as histórias de outros continentes e de outros povos passam a ser automaticamente periféricos, com menor grau de importância. Perfeito? Então aqui nós temos, né, a alternativa correta como eurocentrismo. Né? Eu vejo a história da Europa como central, eu vejo a civilização europeia como a mais importante, a mais evoluída, a superior, e as demais civilizações do globo terrestre passam a ser periféricas e inferiorizadas, desqualificadas. Tá? Essa é uma prática muito comum. Né? Então, por exemplo, na escola, no cursinho pré-vestibular, a gente tende a estudar mais a história europeia. E a gente tende a estudar menos, né, a história da África, a história da América, a história da Ásia. Por quê? Porque essa influência do eurocentrismo na história que é ensinada nas escolas. Essa influência de que a ideia errada de que a história europeia é mais importante, de que o povo europeu é central. Vou dar alguns exemplos para vocês dessas teorias do final do século XIX e do início do século XX. Né? O texto citou o nazismo, né? Dentro dessas teorias da superioridade europeia branca. Mas nós temos no século XIX o que a gente chama de darwinismo social. O que é o darwinismo social? Eu pego a teoria do Darwin, que é aquela teoria, né, que diz o quê? A seleção natural das espécies. Né? Alguns indivíduos de uma mesma espécie, mais adaptados à vida na natureza, a sua genética perdura e sobrevive. Outros indivíduos que têm um corpo ou um fenótipo, digamos assim, né,
mais adaptado para a vida na natureza, essa genética perdura por mais tempo. E essa seria a seleção natural que a natureza faz, né? A seleção que a própria natureza faz, né? A seleção natural da natureza, é redundante, né? Então, a seleção que a própria natureza faz dos indivíduos de uma espécie. Então, assim como Darwin usou isso na biologia, né, para falar um pouco sobre a evolução dos animais, se eu trouxer essa teoria do Darwin da biologia para a história, para as ciências sociais do século XIX, eu vou dizer por que o africano não constituiu civilização? Né? Por que as populações africanas subsaarianas, né, vivem em tribos? E por que a Europa desenvolveu uma segunda revolução industrial? Com trem, com comunicação por telégrafo, por embarcações movidas a carvão. A explicação dessa fusão da teoria biológica de Darwin das teorias sociais é que o homem branco europeu, ele está mais adaptado à vida em sociedade. Ele está mais evoluído na escala evolutiva humana. Já o africano, o asiático e o ameríndio, não, eles estão, né, num grau menor de evolução. Isso é darwinismo social, isso é preconceito, isso é errado, gente. Né? O ser humano só tende a desenvolver tecnologia, só tende a desenvolver progresso quando há necessidade. Quando não há necessidade, nós, seres humanos, nós não vamos desenvolver uma civilização ou uma tecnologia. É o caso das populações nativas da América, por exemplo. Né? Se nós formos lá para o Xingu, né, ou para a Amazônia, a gente vai encontrar tribos isoladas até hoje. Por que elas não desenvolveram Estado, governo, leis? Porque a natureza, a Mata Atlântica, entrega tudo que é necessário para eles sobreviver. Então não há necessidade de desenvolver Estado, de desenvolver organização social mais complexa. Perfeito? Ou seja, não há uma escala de superior a inferior, de mais qualificado a menos qualificado. O que há são diferenças humanas. Então aqui nós temos uma questão que a alternativa correta é a B, né? Aqui muito parecido com o formato do Enem, né, gente? Eurocentrismo. Vamos então para a 7ª questão da URGS de 2018. E aqui nós temos uma questão que a URGS adora trabalhar, gente, ela é muito recorrente na URGS, é a Revolução Haitiana. Por que a URGS adora a Revolução Haitiana? Porque é a única revolução de independência na América protagonizada por escravos africanos. Se nós formos ver o contexto das independências da América no século XIX, a independência do Brasil, a independência da Argentina, a independência do Chile, da Bolívia, da Venezuela, todos os processos de independência da América Hispânica, no início do século XIX, tiveram como vanguarda, como liderança, a elite crioula local, os descendentes de espanhóis na América. O único território onde a independência foi conduzida, liderada por africanos escravizados foi no Haiti. Então, aqui nós temos algo que se destaca no contexto das independências da América. Perfeito? Então, a questão diz o seguinte: considere as afirmações abaixo sobre a história do Haiti no século XIX, tá? Gente, primeira coisa que nós temos que pensar é o seguinte: Revolução Francesa. O Haiti pertencia à França, tá? O Haiti era chamada de Saint-Domingos, ou Ilha de Saint-Domingos. Era uma das ilhas mais rentáveis do reino francês, né? Os franceses chegaram a produzir mais de 60% do açúcar do mundo na ilha do Haiti, certo? Por quê? Porque era uma ilha muito, muito, muito produtora para os franceses, que eram praticamente o Haiti, a ilha de São Domingos, era uma colônia francesa. Aí veio a Revolução Francesa, a famosa Revolução Francesa de 1789. Na segunda fase da Revolução Francesa, que era de domínio jacobino, né, uma ala mais radical, uma ala mais, digamos assim, mais esquerdista radical, né, da Revolução Francesa, quando os jacobinos dominam a segunda fase da Revolução Francesa, eles vão abolir toda a escravidão nas colônias francesas, ou seja, uma determinação dos jacobinos na segunda fase da Revolução Francesa de 1794.
vai estabelecer o fim da escravidão em todas as colônias francesas, inclusive na colônia de São Domingos, o que a gente chama atualmente de Haiti. Quando Napoleão Bonaparte sobe ao poder 10 anos depois da Revolução Francesa, Napoleão vai querer retomar a escravidão nas colônias francesas, ou seja, ele vai querer desfazer o que os jacobinos, né, determinaram. Ou seja, Napoleão vai querer retomar a escravidão nas colônias. Agora, chega lá na ilha do Haiti, chega lá na ilha de São Domingos e diz para os negros escravizados, né, que já deixaram de ser escravos desde a Revolução Francesa, desde 1794, que 10 anos depois eles vão voltar a ser escravos porque o Napoleão decidiu. Esses negros não dizem nem falar. Nós estamos há 10 anos vivendo, né, na forma de libertos, e agora vem esse Napoleão Bonaparte e diz que a gente vai voltar a ser escravos? De jeito nenhum. Nós vamos pegar em armas e nós vamos lutar pela independência em relação à França. Tá? Então é importante contextualizar para vocês. A afirmativa número 1. A Revolução da Independência teve início com uma grande rebelião de escravos e logo se transformou em uma luta mais ampla pela abolição da escravatura e contra os domínios coloniais franceses, ou seja, o que era inicialmente uma luta contra a escravidão acabou se tornando uma luta por independência, liderada por uma rebelião de escravos, como eu disse para vocês no início dessa questão. Certíssima 1. E a 2. O exército francês, enviado por Napoleão Bonaparte, em 1804, conseguiu reestabelecer o domínio colonial da ilha, obrigando as populações africanas que lá habitavam a voltarem a ser escravos, com o retorno da escravidão e com o encerramento do processo revolucionário local. Errado! Né? O retorno da escravidão determinado por Napoleão Bonaparte não deu certo, não funcionou. E esta Revolução Haitiana de 1804 conquistou sim a liberdade e a independência em relação à França. Tá? Então, a afirmativa 2 é falsa. E a 3. O Haiti, mesmo sendo uma das repúblicas mais antigas da América, né, se tornou república, inclusive, né, antes do Brasil, o Brasil em 1822, o Haiti em 1804. E tendo auxiliado nas lutas de independência de outros países americanos, foi excluído do primeiro encontro das nações americanas recém-independentes de 1826. Essa alternativa está correta. Agora vamos pensar comigo aqui, gente. Por que a elite da América, a elite que lutou por independência da América, por que eles resolveram deixar o Haiti de lado? Porque o Haiti era governado por ex-escravos. O Haiti foi uma revolução feita pelas massas que dominaram o poder político após a independência. Diferente do Brasil, da Argentina, da Venezuela e de todo o restante da América Hispânica, que quem passa a ter domínio político após a independência é a elite crioula, os descendentes de espanhóis. Esses descendentes de espanhóis, esses crioulos, que tomaram o poder político da Argentina, do Brasil, né, do Chile, da Venezuela, dos países da América Hispânica recém-independentes, pensaram o seguinte: e se essa coisa de povo governando do Haiti chega aqui? E se essas ideias revolucionárias populares do Haiti chegam até o Chile, chegam até a Argentina, chegam até a Venezuela? Nós, elite crioula, nós, elite descendentes espanhóis, nós vamos perder o poder. Então nós não podemos deixar que esse fervor populacional, esse fervor das massas, esse direito das massas chegue até outras localidades da América. Como é que eu vou impedir, né, de que essas ideias do povo no poder chegassem em outras regiões da América Hispânica? Eu vou isolar o Haiti. Então, desde o início desse processo de independência, o Haiti sempre esteve isolado do restante da América, para que essas ideias radicais do poder do povo não chegassem até outras localidades da América. E essa é uma das explicações do porquê que o Haiti hoje é um dos países mais pobres da América, se não o mais pobre da América. Perfeito? Valeu, galera!